Maravilha. Queridos, nós já tivemos aí 2 encontros, né, dessa quarta-feira, falando sobre a conferência do mês de outubro passado, a fim de que todos sejam um. Nesses 2 encontros, nós falamos acerca de alguns aspectos que são cruciais. Ou seja, quando não se entende o começo da história, dificilmente se entenderá o meio e o final. O meio é o desdobramento de algo que teve um início. O final é a consumação de algo que teve um início e que teve o seu desdobramento. Então, infelizmente, por razões diversas, ocorre que os seres humanos, o brasileiro sobretudo, e ainda mais os cristãos, têm uma cultura meramente dogmática. Ou seja, acredita em supostas verdades, sem que essas verdades tenham sido antes verificadas, averiguadas, os seus fundamentos. E, além do mais, ocorre então que do modo como eles recebem a palavra ou a pregação, ou que seja o ensinamento, eles então tomam a coisa pela própria coisa, sem o devido discernimento do seu significado. Então, é importante que nós tenhamos uma visão diferente, ou seja, que nós venhamos a perscrutar todas as verdades recebidas e compreender o seu funcionamento, compreender a sua razão. Hoje mesmo, conversando com o pastor Vinícius, de Goiânia, eu estava dando alguns exemplos acerca daquilo que nós chamamos de verdade teológica e verdade ontológica, né? Ou que seja verdade orgânica. Eu dei 2 exemplos básicos que eu quero trazer para vocês. Eu já falei talvez algumas vezes sobre esse exemplo. É sempre bom trazer de volta para nos recordar, tornar nossa memória fresca, para que nós possamos sempre tomar a verdade na sua essência, né? No seu aspecto orgânico. Então, quando nós falamos sobre verdade teológica, nós queremos falar o modo como a verdade foi trazida ao longo da história, muitas vezes de forma pedagógica. Por exemplo, nós podemos colocar o batismo em águas como sendo o nosso primeiro exemplo. Então, a igreja evangélica, ela tem o batismo como algo muito importante, não é verdade? Desde a igreja católica, que oferece o batismo até mesmo para as crianças, ou desde criança ele oferece o batismo àqueles que nascem, e a igreja também protestante, algumas batizam crianças, outras somente adultos, mas também tem o batismo como algo importante. Igreja evangélica, então, os irmãos já sabem da importância que se dá ao batismo. Isso por uma razão muito simples, porque Jesus ordenou. Jesus disse que os apóstolos deveriam sair, pregar o evangelho, e uma vez que as pessoas se convertessem ao evangelho, elas deveriam ser batizadas nas águas. Isso aconteceu. Em Atos nós vamos ver ali vários batismos em água. Enfim, de modo então que tanto o catolicismo, como o protestantismo, como o evangelicalismo, igreja evangélica em geral, tem o batismo em tem o batismo como algo de extrema importância. E nós aqui também damos a devida importância ao batismo. Ocorre que a importância que eles dão ao batismo é ao rito, é à cerimônia. Ou seja, tanto é que eles discutem com muita ênfase, né, e com muita recorrência, se o batismo é por imersão, se o batismo é por aspersão, e se for por imersão, se é em água corrente, ou se é em água parada. Alguns ainda discutem, por exemplo, se o batismo é em nome de Jesus, ou é na fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São discussões teológicas que não acabam, são infindáveis, né? Nunca eles conseguem entrar no acordo. Tudo isso porque eles dão ênfase à coisa, ou seja, ao rito, ou seja, à cerimônia do batismo. Então eles têm uma visão meramente acerca de uma verdade no seu aspecto pedagógico, ou no seu aspecto teológico, da forma como foi escrito. Falta-lhes, entretanto, o aspecto mais importante, que é o aspecto do simbólico. Ou seja, o que aquilo, o batismo em água, que introduz a pessoa no caminho da fé, que o faz um iniciado na fé, o que esse batismo significa no seu aspecto essencial. Aí nós vamos encontrar na própria Escritura, ela nos traz
todo esse aparato, demonstrando que o batismo, ele tem uma realidade espiritual. Ou seja, enquanto que o rito do batismo, ou seja, o ato de mergulhar alguém dentro da água, apenas apresenta uma pessoa que está adentrando o caminho do Evangelho para ser recebido na comunidade, ou seja, a comunidade vê aquele ato externo e recebe aquela pessoa como membro daquela comunidade, não é isso? Já no caso da realidade do batismo, é algo muito superior, porque determina uma experiência de união orgânica com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Esse aspecto da realidade do batismo é o que é o mais importante. Ou seja, na falta do batismo em água enquanto rito, enquanto cerimônia, não há nenhum prejuízo para aquele que, de fato, no seu espírito, no seu coração, ele experimentou a união, ou experimenta a união de morte e ressurreição com Cristo. Há muitos, e isso aí é uma coisa que está diante dos nossos olhos, que, tendo experimentado a mera cerimônia do batismo, não têm a experiência do que ele significa. Ou seja, tendo eles o significante, falta-lhes o significado, falta a essência. E nós estamos, portanto, buscando a questão da essência da verdade. Os irmãos entenderam a relação entre uma coisa e outra? Sim ou não? Um exemplo bem mais prático poderia ser o exemplo do semáforo. A pessoa passa ali no seu carro, tem diante de si o semáforo, com aquelas 3 luzes, né? A vermelha, a amarela e a verde, que tem um sentido, tem um significado. Ou seja, na própria materialidade do semáforo, não quer dizer nada, quer dizer apenas uma haste de ferro bastante alta, que suspensa ali, temos ali aquelas lâmpadas. E para alguém que não atenta para o sentido ou o significado daquele sinal, e a própria palavra sinal já aponta para uma realidade, ou seja, nos convida a partir da materialidade olhar para o significado, né? Alguém que não tem esse conceito, esse conhecimento, vai apenas admirar aquelas lâmpadas, achando que porventura está enfeitando a cidade. Então imagine só, quando a pessoa pega a verdade, pega a coisa pela coisa, sem perceber o que isso significa, seria como uma criança que olha para um semáforo e admira aquelas luzes e fica, agora é a vermelha. Depois da vermelha, qual que se segue? A verde, não é? Aí alguém vai discutir, não, é a amarela. Aí ficam discutindo teologicamente a ordem ou o sentido dessas coisas, que não leva a lugar algum. Ao passo que deveriam as pessoas, ao olhar o semáforo, perceber que há um significado. Ali tem toda uma comunicação para que os pedestres e mesmo aqueles que estão dirigindo o seu carro possam parar, estejam atentos, possam prosseguir, evitar acidentes, multas e etc. Né? Bem, por todos os efeitos, imagine vocês que a maioria dos cristãos, infelizmente, começando a ler a Bíblia em Gênesis, eles pegam ali todo aquele registro do seu ponto de vista meramente material e literal. E o pior, continuam a ler o Antigo Testamento, todas as histórias, né, ali passando por Gênesis, depois pela história do povo de Israel, até chegar em Jesus, tomando a história pela história. Depois entram para o Novo Testamento, tomando a coisa pela coisa. Ou seja, tomando o batismo pelo batismo, tomando o partir do pão pelo partir do pão, sem compreender o significado profundo dessas verdades. Ou seja, é como que olhar o semáforo e não discernir o seu significado. E o pior aí, continuam depois e chegam até o Apocalipse. Imagine vocês lendo o Apocalipse e tomando o significante pelo próprio significante, esquecendo do seu significado, a ponto de pregarem ou apregoarem a existência ou a historicidade de uma possível cidade de ouro que Deus, ou que Jesus foi lá para o céu construir tal cidade, esquecendo que todos esses elementos da Escritura, eles têm que ser vistos com respeito, no sentido do que eles significam especificamente. Querem ver uma coisa? Que prejuízo é alguém, por exemplo, ler o livro do Apocalipse, e ao ler sobre a cidade santa, Nova Jerusalém, ficar pensando numa cidade
e perdendo ao mesmo tempo o sentido de que ele é parte dessa cidade, que ele é material de edificação dessa cidade, que a cidade está sendo construída hoje na medida em que nós, os santos, os crentes, nós estamos sendo transformados pela palavra, pela vida, de modo que é uma experiência real daquela cidade a ser vivida hoje. Mas se não tem esse sentido, a pessoa fica meramente pensando, um dia Jesus vai voltar e ele vai trazer essa cidade e nós vamos poder entrar e morar nessa cidade. Isso é tão interessante que, inclusive, pastores formados, não é qualquer pastor, pastores formados em boas faculdades de teologia, pastores com uma formação teológica e mesmo humana, né, acadêmica muito grande, chegando a dizer que nessa cidade cada um vai ter a sua casa, vai ter uma estante para você poder guardar a sua coroa, você guardar a sua coroa na sua estante, né? E eles chegam a marcar encontro debaixo da árvore da vida. E isso não é por brincadeira, não. Eles falam mesmo. Eles falam, olha, caso a gente não se encontre mais, nós nos encontraremos, temos um encontro marcado debaixo da árvore da vida. Tudo isso que eu contei para os irmãos é para vocês atentarem, porque nós vamos agora entrar nas verdades de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e nós vamos perceber uma série de figuras que são utilizadas para transmitir profundas verdades acerca do homem, acerca de Deus, acerca da relação do homem com Deus, acerca da queda do homem, acerca da própria essência da inteligência humana no trato dele para com o Criador. Tá bom? Então temos que atentar para essas questões. Nas últimas mensagens, amados, nós falamos aqui muito acerca da origem de todas as coisas. Nós vimos que Deus é a origem, Deus é a fonte de todas as coisas. E declarar que Deus é a fonte é muito significativo, porque nós nos livramos, nós somos livres da falsa ideia, da pseudo-verdade, de que a criação tivesse vindo do nada. Nós percebemos que todas as coisas criadas, elas têm origem em Deus, no sentido que Deus gerou todas as coisas a partir da sua própria vida. Deus, enquanto vida, é vida na sua criação, e isso faz de toda a criação de Deus o seu reino. Ou seja, não somente estando Deus presente em toda a criação, numa constante imanência, e numa imanência irredutível, porque Deus não pode sair da sua criação, porque tudo existe nele, tudo existe, tudo foi gerado por ele, tudo subsiste nele, é ele que vivifica todas as coisas num constante ato de criação constante, como também essa vida que a tudo gerou e que a tudo vivifica e que a tudo faz viver, que a tudo alimenta, ela se constitui na lei desse reino de Deus. Ou seja, tudo que vai de encontro a essa lei do espírito de vida é pecado, é transgressão. Transgressão não enquanto transgressão de um mero mandamento, mas é porque, como tudo foi criado a partir da vida, e essa vida, portanto, é o elemento que garante a criação, que ela permanecerá, que ela vai existir para aquilo que ela foi criado, que ela vai produzir os devidos frutos, vai garantir a beleza, vai garantir o sucesso dessa criação. Então, tudo que vai de encontro a essa lei do espírito de vida constitui-se, portanto, na transgressão nesse reino de Deus. Quando se fala de transgressão, nós nos lembramos acerca da queda do homem. E hoje vamos então começar a falar sobre isso, pensando que quando Deus criou o homem e o colocou sobre a terra, este homem agora deveria viver o reino de Deus. Viver por meio de Deus, viver para Deus, deveria manifestar o reino de Deus, ele deveria trazer em exercício o reino de Deus por meio do governo sobre todas as coisas,
Gênesis capítulo 1 é muito claro, quando diz que Deus criou o homem, não somente para expressá-lo, para ser uma expressão de Deus, quando diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como o homem foi criado para exercer domínio, para exercer governo. E nós sabemos que isso não aconteceu. Não aconteceu em razão da queda do homem. Todos já ouviram falar acerca da queda do homem. Mas o que isso de fato significa? O que a queda do homem de fato representa no âmbito da experiência humana sobre a terra desde os seus primórdios? E o que vai nos trazer esse entendimento é exatamente o homem inserido ali no jardim do Éden, e quando Moisés então coloca diante de nós duas árvores, diz que Deus plantou no meio do jardim duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Duas árvores que determinaria a vida ou a morte. Caso o homem comesse da árvore da vida, teria o quê? Vida eterna. Comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, de acordo com o texto de Moisés, ele certamente morreria. Então, a questão de vida e morte está posta diante de nós, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, na representação dessas árvores. Agora, os irmãos, imaginem comigo, pensem comigo, que depois de 2000 anos da história da igreja, sem contar o tempo do Antigo Testamento, até hoje a maioria dos cristãos ainda falam dessas duas árvores. Mas falam de duas árvores como sendo duas árvores e que o homem teria tido uma experiência meramente objetiva com uma dessas árvores e que o homem poderá, no futuro próximo, no futuro distante, não sei, não posso precisar, ele poderá ter uma experiência também objetiva com a árvore da vida. Ou seja, eles pensam simplesmente, Deus tem uma árvore, a qual Deus tem uma árvore que é proibida ao homem de comê-la. Se o homem comer do fruto dessa árvore, ele vai morrer. E Deus tem uma árvore da vida, que também é um fruto. E que Deus dará ao homem vida eterna, caso o homem come desta árvore. Daí nós temos uma relação meramente objetiva com a verdade. Ou seja, pensamos na queda do homem como uma questão totalmente objetiva. Pensamos na questão da vida como um ato de mera obediência. Ou seja, se eu faço deste modo, eu garanto com propriedade que eu terei vida eterna. É por isso que o cristianismo hoje, ele se coloca em duas bases no que diz respeito à doutrina da salvação. Eles colocam que a pessoa vai queimar no fogo eterno porque ele pratica algum ato que eles chamam de pecado. Ou seja, um mero ato objetivo, a pessoa vai para o lago de fogo. Agora, se ela então passar para o outro lado e praticar um mero ato objetivo, dizem, tem garantida a salvação. Ou seja, eles tratam a experiência humana em relação a Deus como uma questão comportamental. É a história da salvação por obras. Ou seja, você faz isso para ser salvo, e se você não fizer isso, você então será condenado. Agora, o que a Escritura nos ensina acerca dessas árvores? O que ela de fato representa na nossa experiência humana? Então nós temos que olhar o texto sagrado, tomar essas figuras e contemplá-las. E olhar exatamente o que o texto diz acerca delas, para que nós possamos abstrair todo o seu significado. Então pense comigo por um momento a primeira árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o nome desta árvore, árvore do conhecimento. Daqui dá para nós pensarmos que não se trata de um pé de maçã, não é? Se a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês já viram um pé de maçã trazer ao homem conhecimento do bem e do mal? Um pé de maçã? Não pode ser um pé de maçã. Então nós já temos que começar a descartar essas coisas. E existe na terra alguma árvore frutífera que produza um fruto capaz de mudar organicamente o homem, de conceder a ele não somente o conhecimento do bem e do mal, mas de trazer morte a este homem? Ora, é certo que, pelo menos na experiência humana, não existe nenhuma árvore sobre a terra que tem tais poderes. Todas as árvores que Deus criou, boas para alimento,
que são, né, que nos alimenta, elas são simplesmente árvores que produzem frutos, e seus frutos são bons, mas são bons tão somente para alimentar o corpo. E essa verdade, quando eu começar a trazer aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal para um campo totalmente espiritual, eu me apoio nas Escrituras. Nós vamos encontrar tanto Jesus Cristo nos Evangelhos, como o apóstolo Paulo nas suas epístolas, trabalhando claramente a questão daquilo que é meramente material. Cristo vai falar em Mateus capítulo 15 ou Marcos capítulo 7, que aquilo que o homem come, que o homem recebe, que o homem toma para si, não pode absolutamente corromper o homem, não pode mudar o homem, não pode alterar as faculdades do homem. Os judeus tinham essa ideia de que antes de comer tinha que lavar as mãos. Não por uma questão de higiene, mas eles pensavam que aquela água que eles lavavam as mãos, ou aspergia sobre pratos, sobre objetos, tinha algum caráter purificador. Ora, se tinha um caráter purificador, eles partiam do pressuposto que as coisas externas tinham alguma questão má, perversa, pecaminosa nas coisas. Sim ou não? Se eles pensavam que a água em si purifica um objeto, é porque esse objeto, enquanto uma coisa meramente externa, teria nele algum mal, alguma contaminação espiritual. Até hoje nós temos situações como esta, em que pessoas acreditam que uma rosa que foi orada, ungida, benzida, terá algum efeito se levar para casa, ou um tijolinho abençoado. Ontem mesmo eu estava vendo um pessoal aí que eles falando sobre a água que cura, porque Jesus é a água da vida, ele diz, vem a mim e beba. Aí eles colocaram um poço dentro do local de reuniões dele, com uns caninhos, né? Caninho PVC, aqueles marronzinhos, saindo água. E ali falando com aquelas palavras todas, eu imaginando quantas pessoas olham para aquele poço que eles fizeram e acham que ali terá algum proveito, enquanto água, meramente a água que vem da Caesb, se for de Brasília, de Goiás é Saniago, se for de São Paulo é o quê? Sabesp, e assim cada lugar tem o seu nome. Mas, olha que interessante, Jesus está dizendo em Mateus capítulo 15 ou Marcos capítulo 7, gente, tudo o que há fora do homem, tudo, inclui inclusive uma suposta árvore externa no jardim, que tomando deste fruto, ou desta comida, desta coisa, possa contaminar o homem. Esse é um princípio que Jesus estabelece, é um princípio hermenêutico de interpretação das experiências reais do homem em relação ao mundo espiritual, da parte de Deus ou da parte do inimigo, do mal. Ou seja, não é possível que o homem receba alguma coisa que, comendo no sentido literal de comer, pudesse trazer ao homem algum tipo de despertamento da inteligência, a capacidade de reflexão, capacidade de inflexão, de reflexão, de julgamento, de juízo, de conhecimento, não somente de si, mas do mundo de Deus, e sobretudo daquilo que é bem ou daquilo que é mal. Conhecimento do bem e do mal. Não há nada que possa externamente entrar no homem e causar essas mudanças profundas nesse sentido. Tampouco pode alguma coisa entrando no homem lhe trazer a morte. Os irmãos concordam que o conhecimento do bem e do mal, o discernimento, a sua mente aberta para o discernimento de si mesmo, do outro, das coisas de Deus, do mundo espiritual, é uma coisa orgânica, está dentro de você? Vocês concordam com isso? Agora, concordando com isso, será possível que um fruto, seja ele qual for, alguns dizem que foi uma uva que Adão teria comido, outros ainda pensam na maçã, alguém falou que foi uva, chegou a essa conclusão porque ele disse, olha a fundamentação hermenêutica dele, viu, pastor Josué? Porque todo mundo, quando é no mercado, pega uma uva e come. Rouba uma uva, né? Em outras palavras, ele está perguntando quem nunca entrou no mercado, numa frutaria, e não roubou uma uva. Então, essa tendência de roubar uma uva, não é um cacho, não é só uma uva, isso está mostrando que foi uma uva como teria comido lá no jardim. Está na genética do homem. Né? Então, Jesus, ele categoricamente diz que tudo que é externo não pode alterar o homem.
nem as suas faculdades, muito menos a morte. Existe algo mais orgânico do que a morte? Morte não é algo que você encontra em algum lugar. A morte, ela opera dentro do homem. Ela vai matando suas células, vai destruindo. Você vai envelhecendo. A morte é algo muito vivo. Não é vivo, pastor José? A morte é algo vivo. A morte, ela está em constante operação dentro do nosso ser. De modo, então, que é impossível que a árvore do conhecimento do bem e do mal seja uma mera árvore. Paulo também vai dizer isso, salvo engano, em primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, e também no capítulo 10, são os dois capítulos que ele trata dessa questão. Ele fala que a comida em si mesma ela não tem nenhum significado. Ele é muito claro, ele fala, a comida foi feita para o estômago para a comida. Olha a expressão de Paulo. Ou seja, aquilo que Cristo diz, que a pessoa, quando come algo, esse algo entrando na sua boca não pode contaminá-lo, porque vai para lugar escuso. Não é? Paulo, tomando essa mesma ideia, ele fala, não, a comida só pode entrar no seu estômago, ela não entra no coração, não entra na alma, não entra na mente, não entra no seu espírito. Ou seja, o problema do pecado, o problema da morte, é uma questão do espírito e não uma questão do corpo. Então, tanto Paulo quanto Jesus nos trazem o fundamento e a base a partir da qual nós podemos compreender que Moisés, ao escrever o seu primeiro livro, Gênesis, ele retrata algo espiritual na figura de uma árvore. A árvore do conhecimento só faz sentido se tomada enquanto uma figura. Então, eu estou aqui trabalhando todos os meus pressupostos. Ou seja, alguém pode perguntar para você, digamos, alguém pode falar, Istvan, mas como é que você chegou a essa conclusão? Porque para mim é tão claro, a pessoa pode dizer. Eu leio o Gênesis, está lá, é uma árvore. No meio do jardim, diz mais, tinha muitas árvores, e dentre tantas árvores, havia uma árvore chamada árvore do conhecimento. Como é que você, Istvan, pode falar uma bobagem dessa? Alguém não pode te questionar? É a hora que você, então, tem que começar a trazer todas essas reflexões em que a própria Escritura diz que uma árvore comum, meramente uma árvore material, o seu fruto, não pode alterar as faculdades do homem, tampouco lhe trazer morte, e a morte sendo algo tão vivo dentro do homem que o consome desde que ele vem ao mundo. Começa a lhe consumir até a sepultura, isso sem falar da morte espiritual e da morte eterna. Perfeito? Então, é preciso que nós entendamos esses pressupostos. Eu estou passando para os irmãos passo a passo, conforme eu contemplo essas verdades e conforme eu procuro a fundamentação na Escritura. Então, alguém poderia perguntar, mas então, se essa árvore é apenas um símbolo, é símbolo de quê? O que ela representa? Nós devemos construir todo o cenário. Nós temos a árvore, chamada árvore que traz, cujo fruto traz o conhecimento do bem e do mal. Nesta árvore há a presença de uma serpente que dialoga com a mulher, com Eva, primeiramente, tentando desconstruir tudo o que ela compreendia acerca de Deus. Então, começando do primeiro passo, ou do primeiro ponto, em que a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é inevitável que nós cheguemos a uma conclusão. Se essa árvore, uma vez tomada, o homem tomando dessa árvore para si, essa árvore traria ao homem o conhecimento do bem e do mal, presta atenção que são fundamentos de verdades profundas que vão alterar a nossa relação com Deus e com o mundo toda a vida. Quando o homem recebesse desse fruto, estou partindo da figura, para vocês entenderem, o homem adquiriria, como adquiriu, o conhecimento do bem e do mal. Não é isso mesmo? A árvore é do conhecimento do bem e do mal? Eu pergunto, vamos olhar para Gênesis. Antes de o homem tomar desse fruto, receber desse fruto, partindo da figura, o homem tinha o conhecimento do bem e do mal? Vocês já pensaram isso? Vamos pensar. Isso é tão complexo, isso é tão importante, essa reflexão, o estabelecimento dessa verdade, que nós vamos entrar aqui em outros temas necessários, como, por exemplo, a grande e velha discussão acerca do livre-arbítrio.
Acho que todos já discutimos isso e já nos posicionamos algumas vezes, né, a favor do livre-arbítrio ou contra o livre-arbítrio. Essas duas correntes, calvinista e arminianista, elas discutem se o homem tem ou não tem livre-arbítrio, né? Mas imagine vocês, todas as duas correntes, e pelo que eu saiba, pastor Josué, não me ajuda aí se eu estiver equivocado, só há praticamente essas duas correntes estabelecidas, são majoritárias, né? Que conduzem aí os milhares e milhares de cristãos ao longo de toda a história. Ou seja, duas correntes que, ao discutirem a questão do livre-arbítrio, ambas cometem um equívoco. Qual equívoco? De colocar o livre-arbítrio antes de o homem comer desta árvore. Ou seja, eles dizem que o homem vai comer desse fruto a partir do uso que ele faria do seu livre-arbítrio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ou seja, é que ele pode escolher essa árvore. Exatamente. Olha, o Josué colocando em palavras bem melhores, né? Ou seja, porque o homem tem o livre-arbítrio antes da queda, é que o homem, então, poderia escolher entre uma árvore e outra árvore. Vejam. Então, nessa discussão, ambas as correntes, tanto do arminianismo quanto do calvinismo, eles compreendem que o homem tinha o livre-arbítrio antes de comer. A discussão entre ambas as correntes começa o que acontece com o tal livre-arbítrio depois que o homem come. Aí os arminianos dizem que o homem continua a ter, e o calvinismo diz que o homem já não tem mais o livre-arbítrio. Entenderam ou não essa questão? Mas observem, e agora vem a nossa reflexão. Se o homem não tinha o conhecimento do bem e do mal, se o homem não discernia entre o bem e o mal, se o homem não tinha o discernimento entre luz e trevas, sim ou não? Como é que ele poderia ter livre-arbítrio? Como é que ele poderia escolher aquilo que ele não conhecia? E aí nós temos que buscar mais fundamentação bíblica para assegurar o que nós estamos colocando. E eu vou trazer a fundamentação. O apóstolo Paulo, quando ele fala acerca da lei, agora observa que eu vou lá na frente na lei, para voltarmos para a questão da árvore, tá, amados? Eu não estou confuso, não. Algumas pessoas não me entendem, não entendem o meu discurso, porque acham que eu misturo as coisas. Mas eu vou explicar a questão de o homem não ter o conhecimento do bem e do mal antes dessa árvore, a partir de um outro exemplo, que é a questão da lei. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Vamos verificar qual é o ensinamento de Paulo em relação à lei, que trata dessa questão do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 12. Diz assim, olha. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Atenção. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então ele faz a primeira asseveração. Havia pecado no mundo antes de Moisés. Havia pecado no mundo antes de Deus dar a Moisés a lei no Monte Sinai. A segunda assertiva é que, embora houvesse o pecado antes da lei do Sinai, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aí eu pergunto, por que é dito aqui que o pecado não é levado em conta quando não há lei? Ou seja, vocês imaginem que quando a lei foi dada ali no Monte Sinai, e a lei trazia 2 tábuas, não era? As 2 tábuas de pedra, em que numa havia os mandamentos que dizia tudo o que deveria ser feito. Amarás ao Senhor teu Deus, né? Não adorarás outros ídolos, tal, os mandamentos de Deus, ou seja, fará, e depois na outra tábua, o não,
ou seja, os mandamentos proibitivos da lei. Um que ordenava o que fazer, o outro que ordenava o que não deveria ser feito. Os irmãos concordam comigo que a lei dada por Moisés, ela traz de maneira objetiva o conhecimento do bem e do mal? Se ela ensina o que deve ser feito e ela ensina o que não deve ser feito, ela está apontando um caminho objetivo, um caminho de vida objetiva para que o homem faça tudo o que deve ser feito e ele não faça aquilo que não deve ser feito. É um conhecimento positivado, um conhecimento objetivo, um conhecimento claro. Por isso que é dito que quando o homem não tinha tal conhecimento, o pecado não era levado em conta, por causa da ignorância do homem. Interessante que Paulo, falando sobre a lei em 2 Coríntios capítulo 3, a lei de Moisés, do Monte Sinai, as tábuas de pedra, ele diz que a lei dada no Monte Sinai, ela era o ministério da condenação e da morte. Em outras palavras, a lei não tinha o papel de fazer o homem viver. A lei tinha o papel de trazer morte para o homem. Se é o ministério da condenação e da morte, então o papel dela era trazer morte ao homem. Por isso que Paulo vai argumentar em Gálatas capítulo 3, que todos aqueles que estão no caminho de guardar a lei, de viver por meio da lei, estão debaixo de maldição. Ou seja, há uma relação muito próxima e muito íntima entre o papel da árvore do conhecimento do bem e do mal, que comendo o homem morreria, com o papel da lei, que vivendo por meio dela, o homem também o quê? Morreria. Então, quando eu olho para a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a primeira linguagem que a Escritura traz para falar acerca do discernimento do homem e como ele passaria a viver a partir de então, e agora eu olho para a lei de Moisés, dada de maneira objetiva, que o homem, tomando por ela para viver por meio dela, ele também morreria. Eu tenho aqui duas instâncias, mas que falam da mesma coisa, só que a um nível superior. Ou seja, a árvore do conhecimento está no nível inferior, a lei, ela alça mais um degrau de inteligência na linguagem, na revelação, para falar a mesma coisa. Ou seja, se o homem tomasse da árvore do conhecimento para viver por meio dela, ele morreria. Se o homem tomar da lei para viver por meio dela, ele morrerá. Os irmãos percebem que há uma relação ou não? Vocês todos percebem a minha argumentação? Onde estão as bases aqui? Então, quando eu falo do papel da lei e do lugar na lei dentro da revelação e experiência humana, e quando eu falo da árvore do conhecimento, eu estou falando da mesma situação. Então, antes de o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não tinha o discernimento. Ele não tinha o conhecimento, a intuição interior do bem e do mal. Assim como o homem, antes da lei, não tinha o conhecimento objetivo do bem e do mal. Essa é a diferença. Antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não tinha a intuição interior do bem e do mal. Antes da lei de Moisés, o homem não tinha o conhecimento exterior, objetivo, do bem e do mal. Esse é o argumento de Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Então, quando eu digo que antes de o homem, agora voltando para as questões de Gênesis, né, do modo como ali está, antes de o homem receber e tomar daquele fruto, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal, por isso que ele, então, estava isento, até então, da morte. A morte só vai passar a operar nele quando ele passar a viver por meio da árvore do conhecimento. Quando tomá-la por alimento cotidiano, por alimento diário. Então, antes de o homem ter o discernimento do bem e do mal, da luz e das trevas, né, de Deus e do maligno, da santidade e do pecado, do santo e do profano, ora, o homem certamente não tinha livre-arbítrio. Não tinha livre-arbítrio. Porque ele não discernia. Então nós estamos partindo do pressuposto que se o homem não havia ainda comido, ele não tinha livre-arbítrio. E é nesse ponto que nós vamos pensar, ora, então, se o homem não tinha livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio?
Qual é o significado de livre-arbítrio? Não tinha. Gênesis capítulo 3, 22, Deus fala, o homem se tornou como um de nós, vírgula, conhecedor do bem e do mal. Então, o pastor Josué trouxe o texto, eu ainda ia chegar aí, mas muito bem trazido. Né? O homem se tornou conhecedor do bem e do mal, porque ele não era conhecedor do bem e do mal. E é mais do que natural você imaginar que se o homem não tinha esse discernimento do bem e do mal, esse conhecimento do bem e do mal, como é que o homem poderia escolher entre o bem e o mal que ele não conhecia? Perfeito? Então, o homem não tinha certamente o livre-arbítrio. E nesse ponto nós temos que pensar um pouco e refletir sobre livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? E eu, nos nossos estudos, até mesmo no nosso ministério no passado, quem já leu o livro Eleição e Predestinação, logo no primeiro capítulo eu trato dessa questão, levado pela corrente de pensamento histórico, nós concluímos, isso no passado, que quando se fala de livre-arbítrio, isso aqui é um equívoco, deve ser corrigido, logo, para a pessoa poder chegar ao entendimento, o conceito de livre-arbítrio, logo eles fazem todo um questionamento acerca dessa tal liberdade. Ou seja, o homem é, de fato, livre? A resposta é, ou seria, não, o homem não pode ser livre, porque livre só Deus pode ser livre. Aí vão puxar de lá o conceito de soberania divina. Dizer que Deus é soberano significa dizer que Deus, ele faz tudo o que ele desejar fazer, quando ele quiser fazer, de modo que não há nenhuma força em todo o universo que lhe prive de realizar toda a sua vontade. Então, partindo desse pressuposto da soberania de Deus, conclui-se, o homem não tem livre-arbítrio. E aí vem aqueles silogismos, aqueles questionamentos que pareciam tão bem fundamentados, pastor Josué, mas hoje é tão fraco, tão tenro, que é facinho de desconstruir. Quando você pergunta assim para alguém, se você acha, Nivaldo, que você tem livre-arbítrio, então que tal você fazer isso? Que tal você se propor a não pecar, se propor a fazer isso ou aquilo outro? Né? De fato, ele não tem mesmo livre-arbítrio. Mas, se nós pensarmos que livre-arbítrio está para a soberania divina, ou seja, só Deus tem o livre-arbítrio, porque só Ele pode fazer e realizar toda a sua vontade, sem que nenhuma força lhe prive de executar o que Ele quer fazer? Se esse é o conceito, então eu pergunto, quando foi que o homem teve livre-arbítrio? Quando foi que o homem teve o poder de realizar toda a sua vontade, sem que nenhuma força externa lhe privasse ou lhe impedisse de cumprir o seu desejo? Nem antes da árvore, nem durante a árvore, nem depois da árvore. Então, não tem como falar de livre-arbítrio para o homem, se você entende livre-arbítrio como sendo um sinônimo de soberania. Nesse sentido, não há nenhum ser em todo o universo que tenha tido, ou que tenha, ou que terá livre-arbítrio. Ou seja, se eu entender livre-arbítrio a partir de soberania divina, então esse atributo não está para nenhuma criatura, nunca, nem no princípio, nem hoje, nem amanhã, podemos falar de livre-arbítrio. Entenderam bem? Então, primeira coisa, o livre-arbítrio não pode ser compreendido, conceituado, a partir da soberania divina. Ou seja, aquilo que Deus é, no sentido da sua liberdade, do seu poder, da sua capacidade, isso não pode ser chamado de livre-arbítrio, senão de soberania. O livre-arbítrio só pode ser compreendido se nós o relacionarmos não com Deus, mas com a própria criação. O homem, sendo um indivíduo ou uma criatura, no meio de uma vasta criação divina, desde o reino mineral, depois o reino vegetal, não é isso? Depois o reino animal, depois o reino hominal, homem. Então, o homem, dentre tantas criaturas, ele é a única criatura que atingiu o desenvolvimento intelectual de poder se ver, se entender como um ser no mundo em relação à criação. Ou seja, o homem é o único de todos os seres
E a prova todos vocês têm. Mas é você olhar para todos os animais, para toda a história, para todos os tempos, todos os lugares. O homem é o único que conseguiu desenvolver a sua capacidade intelectiva a ponto de ele olhar para si e dizer eu. E se entender como um ser no mundo, olhar para o outro e falar um tu. Agora, tem a capacidade de entrar no profundo mundo da sua subjetividade, num ato de introspecção, um mundo profundo de emoções, de sentimentos, de desejos dentro de si. Vocês já fizeram isso alguma vez? Todo mundo já fez. Não uma nem duas, mas centenas, milhares de vezes. Fazemos quase todos os dias. Entrar no nosso mundo. Quando você está assim pensando na sua vida. Aí você está vivendo o seu mundo particular. O seu mundinho subjetivo. Das suas dores, das suas angústias, dos seus desejos, do seu conhecimento, das suas alegrias, das suas decepções, né? Do seu conhecimento de si mesmo, daquilo que ninguém pode saber da sua vida, mas você passa o dia ali remoendo aquele mundo. Então o homem é o único ser, um cachorro nunca vai ficar sentado debaixo de uma árvore pensando na sua vida. O cachorro ele tem uma relação com a criação de mero suporte. Tudo que está em volta dele, do animal, ele vê e ele até que consegue, ele olha para aquela cadeira, ele vê uma cadeira. Ou ele olha para essa mesa, ele vê uma mesa. Ele pode até ter alguma relação no sentido de saber que aqui é onde coloca o alimento, porque ele vê todos os dias o alimento posto na mesa. E ele vê você se aproximando e arrumando na mesa, ele já sabe que vai vir um alimento. Por uma relação totalmente instintiva, uma relação, né? Mas ele não consegue olhar para uma mesa dessa, por exemplo, e pensar, essa mesa é de madeira. A madeira não existe a priori, ela veio da árvore. Porque alguém foi lá e serrou aquela árvore, derrubou a árvore, extraiu a madeira, tratou a madeira, vendeu a madeira, aí o marceneiro comprou a madeira, tinha um serrote, martelo, prego, serrou, mediu e fez a mesa. Essa relação ele não tem. Ele olha para uma árvore, ele sabe que é uma árvore, sabe que lá embaixo tem sombra. Porque ele vai lá para baixo e ele fica mais tranquilo. Ele sai de lá, o sol bate nele. Então ele consegue ter uma relação com a criação, ou com as coisas deste mundo, mas enquanto suporte de existência dele. Mas ele não consegue fazer nenhum link das coisas. Ele olha, por exemplo, para uma mãe e uma filha, ele sabe que são duas pessoas, mas ele não consegue saber que são mãe e filho. Essa relação de parentesco dos seres humanos. Então, o animal ele não tem esse conhecimento de si. Por esta razão, ele não pode determinar a sua existência. Ele não pode alterar a sua existência. Ele não pode mudar a sua experiência. O ser humano não. Ele tem um poder de introspecção, de leitura de si mesmo, do desejo, do sentimento, dos traumas, das angústias, do medo, e ele pode agora se propor a mudar a sua experiência. Vocês entendem isso? Quantos de nós já mudamos nossa vida a partir de uma leitura que nós fizemos de nós mesmos? Então essa capacidade de fazer a leitura de si mesmo faz parte, é única e exclusiva do ser humano, e nenhum dos animais possui tal conhecimento de si. O homem não somente tem essa leitura, essa introspecção do seu mundo, mas agora ele pode viajar para fora de si e começar a fazer a leitura de tudo que está ao seu redor, das pessoas, dos acontecimentos. Ele consegue distinguir o outro, ele consegue perceber até mesmo a intenção de alguém quando procede de tal maneira. Não somente isso, ele é capaz também de ir a lugares distantes por meio do seu pensamento. Agora, por exemplo, eu posso ir à minha casa. Estou entrando. Eu conheço, estou vendo, estou viajando. É uma capacidade de fazer uma interpretação e mesmo de pôr em prática, não é bem pôr em prática, né? Mas trazer
a minha memória, a minha mente agora, uma realidade em que eu vivo. Você pode sair de Brasília, você pode ir a outros estados, você pode sair do Brasil, você pode se desejar ir no profundo do oceano, você pode sair do seu sistema solar, visitar sua galáxia, outras galáxias, tudo por meio de uma interpretação, de um conhecimento que é próprio e é estrito, restrito ao ser humano. Por esse motivo é que o ser humano, ele pode modificar o mundo. O mundo para o ser humano não é um suporte. Pelo contrário, ao invés de ser um suporte, o homem transforma. Ele vai modificando. Ele constrói uma casa, ele constrói móveis, ele confecciona roupas, ele tem toda uma inteligência para produzir eletrodomésticos, tecnologia avançada. O próprio homem, ele tem a inteligência de poder procurar a cura para as doenças humanas. O homem, ele tem também uma busca e uma consciência das coisas metafísicas acerca de Deus. O homem tem consciência que existe um Deus. Ah, pastor, mas nem todo mundo. O ateu não tem. Ah, ele não tem. Se não tivesse, ele não lutaria contra. O ateu, ele dedica a sua vida para falar daquele que não existe, que não há. Escreve artigos para combater o nada. Ou seja, o nada segundo ele. Então, o homem tem consciência de Deus. Obrigado, Gil. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, porque o homem tem tamanha consciência, é que o homem tem, então, liberdade, não somente de escolher os caminhos, mas de determinar os caminhos, de modificar os caminhos, de modificar o mundo. E as demais criaturas não têm a mesma liberdade. Se não houvesse o homem sobre a terra, o mundo seria uma grande floresta. Não teria nenhuma casa de alvenaria, não teria. A única casa que teria seria a casa de João de Barro, né, pastor? Ou a toca do tatu, o cumpizeiro, mais nada. Se toda a terra seria uma grande floresta, porque ninguém ia cortar as árvores, ninguém iria matar os rios, ninguém iria construir esse mundo material, externo que nós temos, que o homem vai destruindo e vai construindo a seu modo. Bem, de todo modo, quando nós comparamos o homem a qualquer outra criatura infra-humana, nós entendemos que o homem tem livre arbítrio. Esse livre-arbítrio, até talvez devido falar livre-arbítrio, né? Porque parece uma palavra tão ampla, né? Livre-arbítrio é muito lata, essa palavra, a expressão, abarca muita coisa. Mas eu estou usando o termo convencional, de discussão teológica, conforme diz. Eu prefiro usar o termo liberdade. Liberdade de escolha. Os animais não têm nenhuma liberdade. Eles vivem meramente pelo seu instinto. Ou seja, uma vaca daqui a 1 milhão de anos vai continuar sendo uma vaca. Não vai mudar. Não vai mudar sua alimentação. Não vai adquirir lugares onde ela gosta de frequentar. O máximo que pode acontecer, ela está em outro estado do Brasil ou de outro lugar, não porque ela decidiu se mudar de estado, mas porque ela foi comendo capim, foi comendo. Quando viu, já estava longe. Você solta um animal, pastor? Ele vai. Né? A pérola do Josué é que o cachorro não sabe se ele é goiano ou se é brasiliense. Muito bem. Mas assim, mas se o animal chegar a estar em outro lugar daqui a tantos anos, não é porque ele pensou, está tão ruim aqui. Ele pode até sair do seu ambiente porque não tem mais comida para ele naquele território, então ele vai instintivamente em busca de comida. Mas ele não tem nenhum projeto nesse sentido. Ele não faz um estudo de campo para saber onde é o melhor lugar que tem comida. Ele vai pelo seu instinto. Talvez a própria presa é que o atrai. Então ele não vai nem por si mesmo, ele vai pela presa que está atraindo ele como um engodo para que ele possa caminhar e seguir em frente.
Então, quando o homem é colocado numa relação de comparação com o restante da criação, ou os seres, as criaturas infra-humanas, nesse sentido, o homem tem, entre aspas, o chamado livre-arbítrio, o homem tem liberdade. Por quê? Porque só o homem pode modificar a sua existência. Ou não? Eu pergunto, o homem tem ou não tem esse poder de mudar a sua história? O que são as instituições econômicas, sociais, políticas, educacionais, que procuram modificar a mente humana? Não é uma tentativa do próprio homem de modificar o homem? Então, o homem pode, os animais não podem. Portanto, é nessa relação, o reino hominal com os reinos infra-humanos, é que se diz que o homem, em relação às outras criaturas, este sim tem livre-arbítrio. Os demais seres não têm livre-arbítrio, ou não têm liberdade. Deve-se entender livre-arbítrio como essa capacidade do homem de modificar o seu mundo, de fazer escolhas, seja certas ou erradas, de construir ou destruir, de modificar, de decisão, de mudanças. Isso é o que se deve entender por livre-arbítrio, embora a Escritura não traga essa expressão em nenhum lugar. Perfeito? Agora, se antes do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não tinha livre-arbítrio, ele não tinha conhecimento do bem e do mal, ele não tinha livre-arbítrio. Se não tinha conhecimento do bem e do mal, não tinha poder de escolha. E se não tinha, o homem tinha o que, afinal? O que o homem tinha, afinal? Ora, Gênesis capítulo 3 mostra o homem criado, e o homem na direção desta árvore é o homem no caminho da sua descoberta enquanto um ser inteligente no mundo. Daí nós partimos do pressuposto de que tudo na criação, preste atenção nisso, tudo na criação não foi criado do modo como está, e nem será aquilo que ele parece ser no presente momento. Ou seja, tudo foi criado como semente. Deus não criou uma árvore pronta. Não. O que lá diz em Gênesis capítulo 1? Produza a terra ervas, relvas e árvores frutíferas. Produza a terra. Quem é que produz isso? É a terra. E dali começa a brotar, começa a crescer, até que ela atinge o seu ponto máximo de glória, de crescimento. Ou seja, uma árvore não nasceu árvore, nasceu semente. Então aquela piada que costumam fazer, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O pessoal não costuma fazer isso? É uma mera tentativa de colocar a pessoa em contradição para saber o que vem primeiro. Mas quando você olha para Gênesis, tudo foi criado a partir do germe. Ou seja, as coisas começam e se desenvolvem até o estágio maior de glória. No caso, uma semente, ela tem que atingir o seu nível máximo de uma árvore frondosa, frutífera, que produza frutos. Quando ela produz os frutos, então, ela atingiu a razão de sua existência. Se ela vier a morrer, as sementes que ela produziu nos seus frutos dará continuidade à sua existência. E o homem? O homem, ele sempre foi o que ele é? Hoje? Olha para a história humana. E o homem será o que ele é hoje? Vocês estão me entendendo? Em outras palavras, para que ninguém duvide do que eu estou dizendo, basta você começar a voltar. Imagine você, o homem do século XV. Era um homem tão desenvolvido em todas as áreas e habilidades do homem de hoje? Não era inferior? Se você voltar ao século X, ao século I, se você retornar, então, à Grécia clássica, quarto século antes de Cristo, se você for voltando para a antiguidade, Antigo Egito, Babilônia, os Incas, os Maias, e vai voltando lá para trás, quanto mais você volta, você vai observando que o homem, ele, nessa perspectiva de retorno, retroativa, o homem ele vai se tornando menos homem, do ponto de vista não orgânico, mas do ponto de vista intelectual. Ou seja, dizem, isso aí é a história que diz,
que o homem já viveu no tempo das cavernas, que o homem andava peludo, cabeludo. E olha que quando nós pensamos em Adão e Eva, no jardim do Éden, eu acredito que ninguém nunca pensou num Adão que não fosse um homem bonito, alto, depilado. Na verdade, não tinha nem pelo, não é? Porque pelo parece que dá uma impressão de quê? Não sei. É estranho. Eu nunca pensei em Adão com peito igual do Antônio, não é? Do Tony Ramos. Não, nunca pensei. Eu pensei num homem não branco. Eu nunca pensei num Adão branco, eu pensava num Adão amarelo. Mas não é amarelo, amarelão. Um amarelo, assim, um pálido, uma cor pardazinha. Bem clarinho, assim, mais puxado. Né? Alto. Sem barba. Quem já pensou em Adão barbado aqui? Ninguém nunca pensou em Adão barbado? Todos pensam sem barba? Já pensou com barba? Mas como é que era a barba dele? Não, com cabelo, lógico. Sem cabelo. Não. Ah, você pensou em cabeludão? A barba feita, igual o que o João faz. Ô, João, o pastor Josué pensava em Adão de barba feita. Você não estava lá, não tinha gilete, ou lâmina que seja, né? Tinha barbeiro? Tinha não. Ah, tá. É. Aquela Eva... Um mulherão alto. Ou é mulherzinha baixinha, velho? Tampinha. Não, alta. As pernas cabeludas, não? 1,95 m. É baixinha, Eva. É. Enfim, mas pensamos num casal totalmente modelo europeu do século XXI. Olha como é que nós pensamos equivocadamente. Se você for voltando na nossa própria história, nós vamos vendo que o homem ele vai ficando menos intelectual, não do ponto de vista do ser, mas do desenvolvimento das suas faculdades. Então, o homem, quando foi criado originalmente, não tendo ele o discernimento do bem e do mal, ele ainda vivia instintivamente. Alguém pergunta, olha, então o homem era um animal? Não, o homem nunca foi animal, o homem sempre foi homem. Assim como uma árvore frondosa, uma figueira frutífera, sempre foi árvore. Porém, tem um estágio inicial de germe, de semente, que em potencial é uma figueira, não em atualidade. Eu estou explicando isso claramente para que ninguém pense que eu esteja pregando ou ensinando um tipo de evolução das espécies. Não, a maior loucura que se pode pensar é a evolução das espécies. Porque uma espécie não pode se transmutar ou se transmutar para uma outra espécie. Não tem sentido. Há quanto tempo que tem macaco no mundo e até hoje nenhum virou gente, pastor Josué? Inclusive, há muitos estudos antropológicos feitos, estudos reais, empíricos, de pessoas que viveram, foram abandonados ou perdidos em matas, quando ainda na sua tenra idade, e tiveram dificuldade de sociabilização posterior depois que foram achados. Né? Embora ser humano. Bem, de todo modo, a evolução das espécies é uma grande tolice você imaginar que a girafa tem um pescoço grande porque ela tinha que comer a fruta, o fruto, e estava muito alto, então ela tinha que esticar o pescoço, aí ficou daquele tamanho. É uma coisa assim meio sem sentido. Então a tartaruga, coitada, deveria não existir mais, porque o pescoço dela não é muito grande. Então veja que eu estou falando não de evolução das espécies, mas eu estou falando categoricamente de uma certa evolução na espécie. É a espécie que ela vai evoluindo na sua própria espécie até atingir aquilo que deve ser. O homem atual, por exemplo, por mais que pareça crescido, se sinta até orgulhoso porque tem toda uma etiqueta, toda uma higiene, enfim, mas o homem não é o que ele será. O homem de hoje, que será amanhã, é o chamado na Bíblia de varão perfeito. Somente quando o homem atingir a medida e estatura de Cristo é que ele terá atingido a sua maior glória no eixo da sua evolução, não somente humana, mas sobretudo espiritual.
Então, o homem ele ainda está crescendo. Então, quando o homem atingir tal estatura, ele terá saído de um estágio, embora humano, mas de inconsciência, até atingir a plena consciência possível para a sua espécie. Não falo plena consciência possível, porque plena consciência é um termo tão vasto que só se aplica a Deus. Só Ele é pleno na sua consciência. Mas o homem alcançará a plenitude da consciência possível conforme ele fora criado. É por isso que nós pregamos efetivamente na igreja, ensinando a nossa necessidade de crescimento espiritual. O que é o crescimento espiritual? Senão é essa evolução contínua e progressiva do homem. Observa que a nossa vida humana, muitas vezes, ela está destruída. Muitas vezes. Temos profundos problemas de famílias dilaceradas, famílias perdidas, filhos perdidos, com muita angústia, muita enfermidade, muita depressão, tanta coisa ruim. Mas isso tudo existe em razão da falta de ascensão e de crescimento espiritual do homem. Na medida que o homem ele vai caminhando progressivamente, atendendo ao tempo decorrido no seu crescimento, ele vai se livrando de toda a corrupção da carne. Por isso que o fim escatológico para o homem, pela Escritura, é a sua glorificação. A glorificação será algo mais do que natural. Hoje nós pensamos em algo tão sobrenatural, porque nós ficamos pensando, como pode ser esse corpo nessa condição de corrupção? Chegará a um estado de glória futura. Como é que pode? A não ser por um milagre, uma coisa tão prodigiosa, porque nós estamos tão distantes, e a distância é que nos faz pensar no sobrenatural. Por exemplo, anjos para nós, é natural ou sobrenatural? É lógico, porque nós estamos tão distantes do que eles são, e de suas atividades e existências, que nós só podemos pensar que ver um anjo é ter uma visão sobrenatural. Mas para a existência deles, enquanto anjos, onde estão, de anjo para anjo, no reino angelical, há algum sobrenatural para eles? Para eles é o que? O mundo deles? Natural. Mas se nós formos elevados ao mundo em que eles estão, não se tornará para nós tão natural ou não? Então o conceito de natural e sobrenatural depende da posição em que nos encontramos. Então o homem chegará a um estágio de incorrupção. Esse estágio de incorrupção será o resultado de toda a sese espiritual, de todo o crescimento espiritual que ele obteve ao longo da sua trajetória humana. Por isso que a igreja não enquanto corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, no sentido universal, mas igreja que, embora corpo místico de Cristo, tem uma prática de congregação. Igreja enquanto localidade. Irmãos que se reúnem num dado tempo, num dado local, que tem a sua periodicidade de reuniões, como esse ministério, essa igreja em Taguatinga, por exemplo. Qual é a importância da igreja? A igreja ela tem um papel de educar os homens. Ou seja, uma igreja séria, que ela cumpre o seu papel, ela tem esse papel de conduzir o homem de um degrau a outro na sua ascensão espiritual. A palavra é não somente um instrumento de modificação da nossa consciência para uma consciência mais plena, como ela é a própria substância que trabalha em nós para que haja essa mudança. Então a igreja ela não se reúne porque tem que se reunir socialmente. Ora, para escolher um clube para você participar, não teria um melhor do que esse, não? Em termos de clube? Clube social? Não teria, Nivaldo? Por que eu tenho que vir aqui às quartas-feiras? Por que o querigma é importante? Por que os grupos familiares são importantes? Por que a reunião do domingo é importante? Ora, só pode valorizar o papel da igreja, sobretudo se for uma igreja séria, como é esse ministério, aquele que concebe e conhece que a igreja tem um papel de educar. Por exemplo, imagine uma criança que nasceu neste mundo e ela, logo com 2, 3 aninhos de idade, porque no início ela está ali, é muito dependente da mãe, do pai, da família.
Ao atingir 5 aninhos de idade, 6 anos de idade, fala assim, bem, eu acho que eu vou parar de congregar em casa. Eu acho que eu vou viver a minha própria vida. Tem sentido? O que vai ocorrer com ela? Ela pode até morrer, mas vai se envolver no mundo da droga, do crime, da prostituição, vai se tornar uma pessoa subhumana, sim ou não? Agora imagine só a pessoa que vive desde a infância, passando pelos níveis de crescimento na família, e aí se casa. Aí quando se casa, fala assim, bem, já que eu me casei, então eu encerro aqui a minha relação com a minha família. Vai ter uma vida saudável? Não. Mesmo depois de casado, a relação, ela continua, lógico, agora em outros níveis, mas até amplia, porque filho continua sendo filho, pai continua sendo pai, mas agora virão os netos, que precisam dos avós, que vai precisar dos primos, não é assim? Então, essa vida de estar dentro de um ambiente não somente de crescimento, mas de convivência, de comunhão saudável, é necessário em todos os âmbitos, sobretudo no âmbito espiritual. No meio espiritual, todo crente deve ter a sua igreja. Lógico que falar disso hoje em dia é muito difícil, porque está tão complicado você encontrar uma igreja hoje em dia, para que você tenha uma convivência saudável e uma relação saudável, porque é muito engano, é muita mentira. Mas a condição degradada da igreja não nos dá o direito de agora falar. Então, ainda que haja uma igreja séria, eu posso abrir mão de ter uma convivência saudável com a igreja. Não é possível isso. A igreja, ela é necessária. A igreja, ela deve se entender como um ambiente espiritual, onde o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, eles são educados, eles são nutridos, eles são alimentados, e eles vão recebendo, através dessa alimentação, dessa nutrição, dessa educação, desse conhecimento, eles vão adquirindo o crescimento necessário. Então, o ideal é que a igreja cresça espiritualmente, que os membros cresçam espiritualmente na mesma proporção, na proporção direta do tempo de convivência espiritual. Ou seja, a igreja não pode perder a sua razão de ser, de alimentar, de suprir, de elevar o pensamento. Então, é preciso que nós entendamos que o crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento, depende, ele nasce, sobretudo, de uma igreja saudável. O nosso corpo e a nossa alma acompanham o crescimento do nosso espírito. Seu espírito cresce, seu corpo se torna mais saudável. Sua alma se torna mais saudável. Se seu espírito não cresce, o seu corpo é menos saudável, a sua alma é menos saudável. Saúde física e saúde psicológica estão diretamente ligadas à saúde do espírito humano. Lembram que Jesus fala uma palavra: a quem tem, será dado, e aquele que não tem, até o que tem será tirado? Essa é a ideia. Quanto mais você tem no seu espírito humano de Deus, mais lhe é dado. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, serão o quê? Então as demais coisas estão relacionadas ao âmbito da alma e do corpo, que acompanham na mesma proporção que se busca o reino de Deus, que se absorve a revelação do reino de Deus, que se vive a experiência de reino de Deus. Estou dizendo que o homem atual, ele não é o que ele foi. Ele cresceu, ele avançou. E que o homem atual não será o que ele é hoje. Ele vai crescer. Ele vai avançar. Então, só para nós, o ponto,
O homem, antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, estava no seu estágio inicial, caminhando para o momento em que ele haveria de ter o seu discernimento aberto para o bem e para o mal. Ou seja, o homem, ele criado originalmente, ele caminhava como que numa estrada única, numa mão única, numa direção única, sem escolha. Ele não tinha direita nem esquerda, porque só havia uma via. Como os animais também só têm uma via, num sentido só. Quando chega em Gênesis 3, na árvore do conhecimento, é o momento que o seu discernimento se abre diante dele uma bifurcação, e aí surge um caminho para a esquerda e um caminho para a direita. A partir da árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento é o ponto exato onde ele começa a discernir entre o mal e o bem, entre a luz e as trevas. A partir daqui, ele poderá escolher qual caminho seguir. A partir daqui, ele adquire, não no sentido orgânico, mas no sentido da sua prática, da sua existência, ele adquire o chamado livre-arbítrio. Portanto, quando eu penso em livre-arbítrio, eu penso em árvore do conhecimento do bem e do mal. O que não foi respondido hoje é por que diz que comendo desta árvore o homem morreria. Não foi respondido. Ou seja, pastor, mas a minha Bíblia diz que se o homem comesse desse fruto, ele morreria. Se você diz que a árvore do conhecimento é o momento que a mente humana, o intelecto humano, se abre para o discernimento do mundo, de si mesmo, do outro e de Deus, e portanto agora ele está diante do bem e do mal que são possíveis a partir de então, por que é dito que o homem morreria ao atingir este conhecimento? Essa resposta tem na Escritura, e na semana que vem nós vamos então partir deste ponto. Por que a Escritura diz que o homem morreria ao comer deste fruto? Ou por que diz que ele morreria tão logo o seu discernimento se abrisse para o bem e para o mal? Tá bom? Glória a Deus.